Sejamos todos bem-vindos e que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossas vidas. Esse encontro já aconteceu em algum ponto, em algum lugar do universo. Aqui é apenas o que nós vamos lembrar do que nós conversamos por lá. O nosso irmão Nelson gostou do tema que estava na minha camisa, a camiseta que eu tirei agora há pouco. Na realidade, Nelson, é vida, 2 pontos. As outras 2 frases explicam o que é a vida. Desafios e soluções. Segundo Joana de Ângeles, a fatalidade da lei divina é a perfeição do espírito, é a perfeição do ser. Agora, como alcançar essa perfeição é a proposta que a vida nos apresenta. Ela vai nos apresentar os desafios para que nós busquemos as soluções. Agora, como conseguir isso é a opção de cada um. Andar mais rápido ou andar mais lento. Nós vamos fazer uns traçados gerais, como nós previamente combinamos, e depois vamos ver se o tema interessa. Ninguém quer sugerir o tema? Então vamos pensando aí que pode mudar o tema no meio do começo aqui do introito. Quem acredita em Deus, levante a mão. E curiosamente eu não levantei, não é verdade? Porque eu não creio em Deus. Quem acredita que a vida preexiste ao berço e sobrevive ao túmulo? Tem alguns que não acreditam. Eu não creio também. E eu poderia dizer um monte de outras coisas. E eu tenho certeza. Porque falar que acredita em Deus na hora que as coisas estão fáceis é simples. Mas na hora que os desafios se nos apresentam, aí nós esquecemos que Ele é a suprema sabedoria. E se não cai a folha de uma árvore sem que Ele permita, por que estaria acontecendo alguma coisa fora do prumo na nossa própria vida? Ou sem propósito? E se temos certeza que Ele é a onipresença, Ele está na cena. E está dentro de mim e está fora também. Então, como falar que Ele esqueceu de mim, que Ele está longe? Não tem como. E temos certeza também que Ele é a insuperável onipotência. Ele tem todo o poder. Se Ele quiser mudar o que Ele quiser, Ele pode. E se Ele não está mudando, é porque não é para ser mudado da forma que nós queremos. Porque até o Pai Nosso nós adulteramos para facilitar a nossa parte. Vocês sabem como o Pai Nosso original era pronunciado em aramaico, traduzido para o português? Pai Nosso dos céus. Se existe céu, em todo lugar, porque tudo que existe é Deus. Santo é o teu nome. Deus não está sendo santificado como no Pai Nosso tradicional. Ele é. Venha o teu reino para nós e para qualquer outro, seja ele nobre ou não, porque todos somos filhos dele. Tua vontade se faz, na terra como em toda parte. Não depende da nossa vontade. Dá-nos hoje a nossa parte de pão, porque a cada um conforme as suas obras. Então, conforme o trabalho, eu tenho meu pão. Perdoa as nossas culpas quando houvermos perdoado a culpa ou as culpas daqueles que nos ofenderam. Não nos deixes entregue à aprovação, porque assim nos resgatas do mal. E se eu aceitar, eu assino. Assim seja, ou amém, é a assinatura. Agora veja o que nós fizemos. Pai nosso que estais nos céus. Ele está lá numa boa e nós aqui nos ralando.
sentado no trono. Será que é assim? Santificado seja o vosso nome. Eu fico lembrando Deus antes de Moisés, que eram vários, os deuses da mitologia. Tinha Deus para todo gosto. Depois o Deus de Moisés, que era bem violento, vingativo, e era olho por olho, dente por dente. Então, eu faço a você o que você me fizer. Bateu, levou. Era a lei. Seja feita a sua vontade, Deus que não contraria a minha. Porque se ele ficar contrário à minha vontade, eu fico de ponta com ele. Não tem pessoas que brigam com Deus? Principalmente quando levam um ente querido, que a gente quer que fique para sempre aqui. Agora, perdoa as nossas culpas, depois que perdoar as nossas culpas, nos ensina a perdoar a quem nos ofendeu. Isso não deu certo, está registrado na Bíblia. O moço foi até ele perdoou-lhe os pecados, aliviou, o outro saiu lá fora, alguém tinha uma dívida para com ele não perdoou. Você vai me pagar agora o que você me deve. Então é assim? Então traz ele de volta. Está cancelado o perdão e você vai pagar até o último centavo. Porque nós vamos ser perdoados conforme perdoamos. Mas eu fico pensando, Jesus perdoou alguém? Ele mesmo? Está na Bíblia, os seus pecados se são perdoados. Mas ele falou, eu perdoo você, eu curei você, eu nunca vi isso escrito. Se Deus perdoar, nos isenta da responsabilidade, não isenta? Mas se ele nos der a oportunidade de reparação, é diferente. Por isso que nós não acreditamos que Deus precisa perdoar, porque ele não se magoa. Ele não se ofende conosco, ele sabe o nosso tamanho evolutivo. Então, baseado nessa premissa de Deus, se acreditamos que ele é perfeito, a lei também é. E tudo que foi criado, antes criou-se a lei. E às vezes eu oro, pedindo para ela, Senhor, veja a injustiça, como que é o seu nome? Veja a injustiça que estão cometendo com a Luciana. Então ele errou. Porque não existe, em parte alguma, em qualquer lugar na criação, alguém injustiçado. Porque assim, se assim não fosse, por que eu próprio nasci com várias doenças congênitas? Será que ele usou material de segunda linha comigo? Por quê? Eu nasci com várias problemáticas. E se eu não entendesse o antes, ficaria muito complexo acreditar em Deus. Uns nascem superdotados, outros sem cérebros. Uns aleijados, surdos, mudos, deformados, outros aidéticos, cancerosos e outros super saudáveis. Se não existir um antes, como explicar isso? Hoje nós lutamos por princípios. Deus. Precisamos saber o que é, para realmente fazer jus a pronunciar esse nome com sabedoria. Pátria. Sabemos o que é uma pátria de fato? Nós defendemos Deus, pátria, família. O que é uma família de verdade? Depois, liberdade, que é maior do que a própria vida. Mas tudo isso, quem defende esses princípios, criou um princípio único primeiro. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Hoje sabemos que a liberdade é filha da verdade. Você sabia disso? A liberdade é filha da verdade. Ninguém consegue a liberdade se não trilhar nos caminhos da verdade. E se eu não tiver liberdade, como que eu vou edificar minha família?
E se não tiver uma família estruturada, como construir uma pátria justa, com cidadãos conscientes? E se todos eles não tiverem esta certeza do Criador, das leis justas, e que a cada um é segundo as suas obras, como que alguém pode defender o socialismo, o comunismo, que não é conforme as suas obras? Nós fizemos só algumas provocações iniciais. E se vocês interessam por essa temática, a partir de agora é com vocês. Se não, pode fazer uma pergunta, a gente muda a pauta. Porque eu estou a serviço do Cristo. Ele ordena e eu apenas obedeço. E aqui, os emissários deles são vocês. Vocês vão ser os intermediários de pegar as perguntas conforme vem pela inspiração ou pela intuição, para a gente poder começar a trocar ideias. O Luiz, o nosso anfitrião. Eu vou fazer uma pergunta para o Sebastião, conforme a tua resposta ali. Se não vai mais, nós vai equipar daqui para frente, em base de que eu posso acreditar que nós vai mudar? E, pelo que eu entendi, vai mudar. Vai acabar com o comunismo, não vai mais acontecer o que tudo nós estávamos esperando. Foi isso que eu entendi, certo? É isso. Vamos ver se você entendeu direitinho. Nós colocamos a nossa cabeça na guilhotina quando defendemos algumas ideias. Uma delas, nós falamos, a árvore do comunismo no Brasil será arrancada pela raiz. Não ficará pedra sobre pedra. Todo lugar que foi aparelhado, todo joio será arrancado. Isso eu tenho certeza. Porque se a época... Se ensina a fazer eu não sei se falo agora do dilúvio de Noé, porque tem 3 ou 4 histórias que eu vi até agora. Não sei se vocês assistiram algum dos filmes. Só ele e a mulher entrou na arca. Lembram disso? Outro, ele, a mulher e os filhos. Mas nem a outra. A mulher dele não tinha mais chance de ter filhos, então estaria ali o fim da humanidade nas duas. Agora, no terceiro ou último filme que eu vi, já entrou uma das noras e grávida. E teve, parece que gêmeas ainda, mulheres. Ele quis matá-las, mas na hora que olhou nos olhos, não conseguiu. Cremos que a partir dali, começou. Sabemos que isso é simbólico, mas num dado momento, em Sodoma e Gomorra, só tinha um justo. Mas estava tão delicada a coisa que tirou, ao invés de não destruir a cidade por conta do justo, tirou o justo da cidade. Só que dessa vez tirará os que não acreditam da cidade e ficará os justos. Ou seja, sairá do planeta quem defende as ideias do comunismo, do socialismo e toda essa bandalheira que vocês estão vendo aí. Todos esses que defendem isso vai para algum lugar. Por exemplo, não tem vários países, como Cuba, já 60 e poucos anos já está no comunismo? A Venezuela, Nicarágua. Os que gostarem disso, pode ir para lá, está livre. Agora, no Brasil não terá espaço para quem defende essas ideias. Isso eu garanto a vocês. E se eles aparelharam, desde os anos 60, 50 e pouco, 60, tem uma equipe de encarnados que formaram o que conhecemos hoje como Aliança da Terra. Em todos os países tem alguns. E esses moços, em nome do Cristo, em nome de Deus, porque no Brasil nós temos pelo menos um que ninguém consegue derrubá-lo. Por mais que todos os poderes tentem, ninguém derruba a verdade.
E o slogan é a verdade. Conhece a verdade e ela te liberta. Toda a verdade virá à tona em breves dias. Eu tenho certeza, baseado em fatos, Luiz, e de experiências de outras etapas que já vivemos. Já estivemos no comando de nações inteiras, como o Egito, por exemplo. E hoje sabemos o que é essa luta e quem vencerá. Somente a verdade ficará de pé. Tudo que for contrário a ela não terá mais lugar nesses dias, nesses tempos. Essa vai ser uma ideia. Nós ficamos muito confortados com essa informação sua, né? Ficamos muito confortados com a informação de você, porque ele está expondo que vai acabar com o que nós realmente precisamos, né? Que é o sistema, o comunismo, né? Sebastião, no caso, as pessoas são convidadas para retirar para ir em outro país ou vai ter uma reposição? Para outro país, eles já estão convidados, já que não gostam daqui de outra coisa senão do socialismo e do comunismo. Já tem vários países socialistas, é só mudar o endereço. Não precisa ficar insistindo num lugar que não quer ser comunista nem socialista. Agora, se de tudo eles não se enquadrar, porque todo o socialismo e comunismo do planeta vai ser banido. Então eles vão ficar sem teto socialista nem comunista. Então eles vão ser convidados a retirar-se do planeta, como um dia nós fomos retirados. Isso não vai demorar muito também. Vocês vão ver uma mudança drástica da agora até 2030. O que eles chamam de Agenda 2030 já fracassou. Essa nem em 2040, nem em 2050, e nunca mais eles vão conseguir. Posso fazer um... Hein, Sebastião? Quanto ao pessimismo e ao negativismo, enquanto que ajuda a acontecer mais rápido? O amor de um único ser transforma o contexto. Se depender da minha conduta, do meu enfrentamento, da não covardia, ir para a luta, dar a cara a tapa, como a gente tem feito, será amanhã, já estará tudo mudado. Mas por isso que nós estamos falando, vai começar mais evidentemente a ver mudanças a partir de abril, de um evento que é místico, histórico e cósmico. E depois vocês vão ver as coisas acelerar esse ano para o ano que vem. Por que se acelerar? Está chegando mais de 2.500.000 espíritos do naipe de Mahatma Gandhi, Bezerra de Menezes, Francisco de Assis, os cristãos da época de Jesus, retornando, os filósofos pré-socráticos, imagina, Sócrates, Platão, todo esse pessoal, todos eles voltando com suas equipes. Bezerra de Menezes com 10.000 espíritos do seu naipe. Imagina isso. Agora imagina a egrégora que criará com 2.500.000 espíritos que chegam até 2025. No máximo, absurdamente, até 2030. Mas muitos já estão. Ou como que vocês explicam? A jovenzinha, uma criança menor do que ela. Quantos anos ela tem? 5, acho que uns 3 aninhos. Qualquer fórmula de química que você mostrar, ela sabe explicar onde está. Ela lê a fórmula e ela fala, eu gostei dessa brincadeira. Para ela é uma brincadeira. Ela já vem sabendo o que fazer. Então já nascem prontos para a luta. Então a nossa esperança é essa, a certeza, porque quem disse isso foi o maior orador do planeta Terra atualmente, que é Divaldo Pereira Franco. E eu não acredito que ele mentiu. Porque ele não vai colocar o pescoço dele na guilhotina com informação tão séria. Verdade. E esse moço é a maior biblioteca viva do planeta atualmente. Como orador, como alguém que conhece da humanidade e prega para a humanidade, que já foi nos 5 continentes. Então tenha esperança, não deixe essa chama apagar. E visualize o Brasil livre e seja livre no quadrado de vocês. Não perca tempo com quem não quer. Discutir com quem não acredita e não quer acreditar nessas coisas.
Agora use todo o tempo de vocês para fortalecer os que querem, para que a gente vá engrossando essas fileiras, para que a gente possa virar o jogo, que na realidade já foi virada a chave, e agora ir concluindo etapa a etapa aquilo que precisa fazer. Segundo o Sebastião, pegando um gancho aqui com o Sebastião, que ele falou desses espíritos iluminados que estão para reencarnar com o Emmanuel e etc e tal. Só a pessoa do Sebastião, que eu conheci em 2007, né, Sebastião? Que a gente se conheceu, ele estava no início. Quantos que despertaram a consciência através dele? Ele sozinho. Agora você imagina Bezerra de Menezes com esses 1000 e tanto e mais outros que estão vindo, né? Então nós temos que ter o pensamento positivo. Você acredita no que você acredita e você ser fiel. Então eu acho assim que a gente tem que ter fé e a gente tem que confiar e a gente tem que ser leal naquilo que a gente acredita, né? Porque o que hoje funciona, não sei se eu estou certo, Sebastião, é na física quântica. O que você pensa, você está construindo. Então, se eu falo que eu sou patriota, mas no meu pensamento, no meu coração, eu não acredito, ao mesmo tempo que eu estou ajudando a construir, eu estou destruindo. Então, a gente tem que ser fiel naquilo que a gente acredita. E hoje é o assunto que está na pauta, né, de todo mundo, é a nossa pátria livre, né? Não fala-se nem em política, não é partidário. É no que você quer para a tua pátria e deixar de herança para os teus filhos. E eu tenho aqui 2 tias minhas que estão aqui online, e uma delas é a tia Polaca. A tia Polaca é uma das pessoas que a gente... Podemos falar da tia Polaca sobre a história da tia? Pode. Deixa ela falar. Então, então a tia que vai falar, e eu vou pôr o microfone aqui, a tia vai contar a história da tia, sobre ser fiel e ser leal no que acredita. Com a vida dela tem essa experiência aí. Pode falar, tia. Olha, em primeiro lugar, eu quero agradecer esse momento que Deus tem nos permitido de poder participar. Eu fiquei vendo com a Lúcia, com o povo, de não ter podido ir para lá, mas era meu grande desejo de ter ido. E, em primeiro lugar, agradecer a Deus e a todos que estão aí, porque eu tive uma grande graça na minha vida, que eu fui acometida com um câncer de pâncreas, muito sério, muito gravíssimo, que câncer de pâncreas não é uma das cirurgias mais agressivas do corpo humano. Eu dei 80 pontos na cirurgia e eu não tinha expectativa de vida. Eu me apeguei a Deus, me apeguei muito, muito a Deus. E a todos que eu via, eu pedi, a todos que, conhecidos, não conhecidos, eu orava e pedia para o Sagrado Coração de Jesus me abençoar com a graça da bênção, da cura do câncer, e eu fui graciada com a cura. E daí o médico mesmo falou assim, no dia que eu retornei para o OPECAM, os 4 cirurgiões vieram no quarto e falaram assim, que agora em diante ele, como médico, o doutor Gabriel e sua equipe estariam acreditando no verdadeiro milagre da vida, que o milagre existe. É só a gente querer e crer, ter fé, ser firme na fé, ter o propósito na fé e naquilo que a gente quer, a gente consegue. Eu falo assim, não só em relação à minha vida, em relação ao país, se todos se apegassem e conseguir permanecer
ser fiel a Deus e às suas orações e ao povo, o nosso Brasil não vai ser tomado pelo unismo nem pelo mal. O bem vai vencer. Como sempre, o bem venceu o mal e nós devemos acreditar que o bem vai vencer o mal. E não, assim, ficar que nem a Lúcia comentou em meio termo. A gente é patriota, a gente tem que acreditar, mesmo que a gente não discute, mesmo que a gente não fala muito, mas o que vale é a confiança nas pessoas que tenham fé e que tenham uma devoção, que nem o senhor está fazendo esse trabalho maravilhoso, seu Sebastião. Eu acho assim que através do senhor e instruindo as pessoas, a gente vai conseguir muita coisa boa. Muito mesmo. Então, eu só tenho que agradecer mesmo a Deus por estar nesse momento aqui, porque eu renasci de novo. Vamos dar só um exemplo para que vocês ergam mais o moral, como nós falamos na linguagem militar, erguer o moral da tropa, e avise um pouco mais até. A Coreia do Sul estava indo para o buraco por conta da corrupção dos seus dirigentes. Segundo uma pastora amiga, 3% da população de cristãos autênticos, não apenas na palavra, mas na conduta, oraram para os corruptos, levando a eles a honestidade que eles viviam como cristãos nas orações. Salvaram a Coreia do Sul. Ela é exemplo para o mundo hoje de honestidade. Só que algo ainda mais encantador aconteceu, me parece que com a Indonésia. Um só cidadão consciente. Deus, salve meu país do comunismo. E ele conseguiu. Um só. Mahatma Gandhi, mesmo sozinho, antes de conhecer as bem-aventuranças do Evangelho de Mateus, citadas por Jesus, ele tornou-se pacífico e conseguiu pacificar mais de 700 milhões de indianos paquistaneses, libertando-os do jugo dos ingleses. Um só homem. E no Brasil somos 210 milhões. Se tiver um Mahatma já sobra, mas nós temos muitos Mahatmas por aqui e outros tantos chegando. Por isso, de fato e de direito, seremos Brasil, o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Porque nós somos de paz, mas não fugimos da guerra. Ou deixar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Então nós juramos dar a vida pela nossa liberdade. E hoje, como militar, eu juro dar a minha vida, como já jurei, pela libertação da minha pátria também. E é questão de tempo, pouquíssimo, dependendo de todos, ou um tanto mais de tempo para a gente chegar onde queremos chegar. Mas as coisas estão aceleradas. Antes, o que foi programado para 2057 é para cumprir-se até 2035 hoje. O que estava programado para 2030 e pouco, mudou para 2025. Vocês vão entender em breves dias quem é e que poder está nas mãos desse moço que restaurou a soberania do Brasil, que foi usurpada em 1889, enquanto derrubaram a monarquia e trouxe essa coisa corrompida chamada federação. Então, a chamada República Federativa, que faliu 6 vezes até agora. Então, tudo isso virá abaixo. Ficará o país soberano. Pode ter a corporação
para as negociações entre países, mas sobre a regência da soberania. Ninguém passará por cima da soberania do Brasil. E isso já foi restaurado. Uma nova Constituição chegará em breves dias, que será cumprida, porque a que nós temos foi rasgada, não serve para nada mais. E todas as coisas vão sendo gradativamente de acordo com o comportamento e a conduta no pensar, sentir e falar, de agir de cada um. Porque se eu falo na teoria, eu tenho que cumprir na prática. Do contrário, minha fala não vale coisa alguma. Mas as coisas estão mudando e, para quem tem olhos de ver, muito rapidamente. Todas as falcatruas sendo descobertas, todo o que estava debaixo do tapete vindo à tona na velocidade espantosa. Então, quem pensava que tinha poder está perdendo. Quem pensava que tinha dinheiro está perdendo, porque os grandes banqueiros estão quebrando todos os grandes bancos falindo. Estão tentando sufocar o nosso agro, sufocar os empresários, não conseguirão. Momentaneamente vai dar uma chacoalhada, mas não conseguirão. E nós vamos triunfar em breves dias se não desistirmos, se não fraquejarmos daquilo que realmente acreditamos. As meninas que estão online aí, quiserem fazer pergunta, podem fazer pergunta para o Sebastião, dá o direito. Põe lá em cima. É. Alguém quer fazer pergunta? Eu sempre na vida, que nem o Sebastião falou, que a gente tem que ser perseverante, né? Que nem eu tenho muita confiança e muita fé que eles não vão conseguir tirar o poder da liberdade do Brasil, porque a mãe de Santo Agostinho rezou 30 anos para converter o filho, conseguiu converter. São Francisco de Assis era milionário, deixou de ser milionário para servir aos pobres. Então, no meu entendimento, assim, acho que nós vamos ter uma surpresa muito grande nos próximos meses, ali, devagarinho, as coisas vão tomando corpo para o lado do bem. O mal vai ser extirpado da face da terra. Porque se a gente não pensar positivamente, vai ficando se acomodando no mundinho da gente e o povo dizendo assim, deixe que se virem, não é assim. Já que a gente, que nem diz outra, a gente não pode ir à batalha, a nossa batalha maior é com a oração, né? E se a gente servir a Deus e ao próximo, está servindo, e não só a si mesmo, ser ganancioso, só pensar em si. Tem que pensar no coletivo, a nossa liberdade de ir e vir, ninguém tem direito de tirar, né? Então, após Santo Agostinho quase enlouquecer Santa Mônica e ela conseguir com a oração, São Francisco de Assis não era só milionário, ele era arruaceiro, ele foi prostituto, foi para a guerra, fez chacota com mendigo em praça pública e teve conserto. Hoje é o que é, como nós sabemos. Então tem jeito. O Brasil tem jeito. Porque muita gente boa está na frequência dos princípios que abraçamos. Muitos que embarcaram na canoa furada já acordaram. Muitos. Nós sabemos que se teve alguém que escolheu o outro lado, não foi mais do que 25%. Não tem lógica. Porque o povo não se mostra na rua quem realmente fez. Não chega a isso. E nós sabemos que os 85 restantes, o que escolheu de fato? Escolheu os princípios. Mas por algum motivo foi necessário deixar o que está aí acontecendo acontecer para que os maus se mostrem. Para que a gente saiba quem são os verdadeiros algozes que escravizam a humanidade há séculos
e agora já sabemos. E agora não tem mais volta. E eles sabem que já perderam. Sabem que o bem já venceu e sabem que os dias estão contados. Permanecermos firmes, unidos e vivendo os princípios que abraçamos. E tem muitos também que podem se regenerar, né? Esses estão perdidos, ainda eles podem ter a sabedoria, pode ter a sabedoria de vir com nós, patriotas, pessoas que têm, pessoas que lutam pela pátria, pelos filhos, né? Eu acho que ainda eles podem ser salvos. É por isso que está dando esse tempo maior para acordar, para dar um chacoalhão. Porque eles pensaram que os prejudicados seríamos nós. Mas se for sequestrar os recursos que temos no banco, quem tem algum, será que serão só os patriotas ou serão todos? Então já está chegando no quintal deles o que eles pensavam que aconteceria só no nosso. Por isso muitos já acordaram. Acredito que a metade dos que embarcaram na outra canoa já acordaram. E os que foram mais resistentes serão convidados e serão feitos com muito amor a repatriação deles para outros orbes, como fizeram conosco quando nos trouxeram para cá. Mais alguém? Lúcia, É. eu quero fazer uma pergunta para o Sebastião. Na verdade, vamos mudar da política, mas gostaria de pedir para você explicar um pouquinho, para matar um pouco a minha curiosidade sobre o seu trabalho como espírita e como que o espiritismo, como que eu vou te dizer, não funciona, como que é o trabalho em si, do espiritismo, do teu trabalho, se você pode esclarecer como que para matar um pouco a curiosidade. Dá para dar um intervalo, Sebastião? A minha tia quer fazer uma pergunta que era naquele assunto de antes, daí ele responde você depois, pode ser? Então eu respondo ela, depois a gente muda a temática. Tia Tereza. Pode falar, tia Tereza. Eu quero entrar num assunto assim um pouco mais polêmico, que é sobre a religião. Muitos bispos e muitos padres que pregam tudo o que é diferente do que a gente aprendeu. Então, eu não sei se eu estou certa, se eu estou errada, eu não falando essas coisas, mas eu sinto assim como se não fosse o representante da igreja. Tudo ao contrário do que Jesus ensinou. Você quer pôr o Sebastião na parede? Não, tia? ela já perguntou e respondeu ao mesmo tempo. E maçãs podres, querida amiga, tem no espiritismo, tem no budismo, tem para todos os lados. Então fique tranquila que as coisas vão se ajustar. Então tem muito padre, tem muito bispo, tem muito pastor, tem muita gente boa aí que não se corromperam. Então fica tranquila, isso é natural. Então o que é o espiritismo? O espiritismo é um ensinamento universal dos espíritos. Quem são esses espíritos? Na época de Kardec, o próprio Francisco de Assis, que antes de ser Francisco era João o Evangelista. Então João, Santo Agostinho, São Luís, quer dizer, vários santos da igreja, vários filósofos, vários cientistas são livres pensadores. Então o espiritismo é uma doutrina que não tem cercas, não tem cerceamento de espécie alguma. É uma filosofia que nos autoriza a buscar a informação onde ela estiver. Na parte filosófica, científica ou religiosa. Buscou, agora comprova se é verdade. Aí a ciência comprova se é verdade, se é bom. Agora aplique na conduta. E a conduta é o que nós chamamos de evangelho, que temos como referencial o Cristo Jesus, que é o nosso mestre, modelo e guia. O espiritismo ele estuda a origem da vida, a natureza e a destinação do ser.
Então, de onde nós viemos de fato, como fizemos para chegar até aqui, para onde iremos e como iremos, em qual embarcação que nós seguiremos essa trajetória. Que a vida não começa no berço, porque não teria sentido, e não termina no túmulo, também não teria sentido. Porque ser honesto durante a vida, se ela não continua, para quê? Só faz tanta coisa equivocada aí quem acredita que a vida termina no túmulo. Então, vai roubar tudo que pode, vai usurpar, vai fazer tudo que é possível por aqui, porque não acredita que prossegue, que ele não vai responder por nada disso. E aí é onde chega, onde nós estamos vendo acontecer. Então, só lembrando, o Espiritismo nos ensina a pensar como filosofia, mas não nos ensina a fazer. Como ciência, nos ensina a fazer, mas não nos ensina a comportar. Agora, como moral, ele nos ensina o comportamento. Então, eu conheço, compreendo, aplico. E o estudo que nós, no Despertar da Consciência, faz é estudar essa pauta, que não é senão estudar Deus, a criação, estudar o Cristo, estudar o Evangelho para a sua real aplicação. E é tudo que nós estamos esforçando para fazer. Então, o despertar da consciência, o que é a consciência? Consciência não é um acúmulo de conhecimento, mas o discernimento do conhecimento. Isso nós chamamos de consciência. Qual o nível de consciência que eu tenho? Vai depender do conhecimento vivenciado que eu possuo. Ler 1000 livros não significa ter uma consciência expandida. Eu tenho apenas a informação. Agora, lê-los, compreendê-los e aplicá-los, agora eu tenho esse discernimento formado, que é a minha própria consciência. E a inteligência está a serviço da consciência. Então, o que eu faço com a minha inteligência é o que a minha consciência já sabe fazer. O que é a consciência? A soma de todas as nossas vivências. O que é a alma que está encarnada? Só uma fraçãozinha, um fragmentozinho dessa consciência. Por isso que Santo Agostinho, antes de saber, porque a frase quem citou foi ele no Livro dos Espíritos, não foi? Um sábio da antiguidade já vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade. Então a frase foi ele que nos lembrou. Sócrates repassou essa frase no portal do Santuário de Delfos, mas a frase de fato é de Hermes Trismegistus. Alguém já viu falar dele? Não. O pai da sabedoria, o 3 vezes grande, eu o conheci no Egito. Ele era um tipo de um avatar, de um Buda que foi para os indianos e de tantos outros luminares que vieram em várias partes do planeta. Então, quando falamos desses luminares, e no caso em especial João Evangelista, o único que morreu de velho, não foi? Aí deu tempo de aprender tanta coisa que ele falava do Evangelho lá na ilha de Patmos para os pássaros, para os peixes, conversava com o fogo, conversava com o ar. Ele aprendeu a fazer isso. E quem é que faz isso com sabedoria, senão Francisco de Assis? Não é ele que conversa com os pássaros, com os animais, com todas as coisas? Então acreditamos que Francisco de Assis é uma fração do João. Se não fosse, como que eles se comunicam simultaneamente? O João aqui, Francisco aqui. Vamos dar só um exemplo bíblico e é fato. Tem obras como nós conhecemos no Espiritismo, chamada Universo e Vida, do estudioso Hernani Santana. Ele narra categoricamente que Jacó, Moisés, Elias e João Batista é o mesmo Espírito em 4 etapas. Mas Jesus no Monte Tabor não conversou separadamente, embora juntos, com Moisés e Elias? Não está na Bíblia? Está registrado isso. Então Moisés viveu num tempo, Elias no outro tempo, João Batista no outro tempo, Jacó antes de Moisés. Então são 4 espíritos, ou um espírito em 4 etapas. E se você animou o corpo de um outro ser, o João, o Joaquim, o José, a soma disso é a sua consciência,
Quem fala isso? Em Kardec, Revista Espírita, 1864, mês de junho, O Sono do Espírito é a Lição, Dr. Calais. Ele era médico quando encarnado. Ele curava os pacientes como? Ele buscava o desequilíbrio dos pacientes na parte moral. Mudava a parte moral, sarava o físico. E ele seguiu fora do corpo, porque todo mundo morre fisicamente, curando almas. Só que num dado momento ele se viu dentro de uma sala com vários acadêmicos. E acreditamos que eram os acadêmicos que ele mesmo foi. Ele faz uma pergunta, como você fez. E eles responderam. Quando eles responderam, ele percebeu que estava respondendo para ele próprio. A isso chamamos consultar a nossa consciência e ter as respostas. Então eu fiquei imaginando Dr. Calais, Hipócrates. Porque após ser Hipócrates, para Hermínio Corrêa de Miranda, na obra Hahnemann, o precursor da medicina espiritual, ele fala que Hipócrates foi para Celso mais tarde. Pai da medicina, precursor do magnetismo agora. Mais tarde ele foi Hahnemann, o pai da homeopatia. O mesmo espírito. E agora imagina, então, esse espírito conversando com as suas. E é o que eu faço no Despertar da Consciência. A gente procura ajudar as pessoas a acessar esse conteúdo. Porque espíritos como Joana de Angelis fala que essa consciência sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Às vezes a gente não sabe como funciona um átomo do seu corpo, você sabe? Como construir um átomo, como gerenciá-lo, a gente não sabe. Agora, como imaginar uma molécula que tem mais ou menos a mesma quantidade de átomos dentro de uma célula que tem mais ou menos 280 milhões de moléculas? Com 280 milhões de átomos, numa coisica que nem consciência tem, que é a célula vermelha do nosso sangue, que ela não tem núcleo. Então, ela não tem consciência, ela obedece o que a gente pensa e sente. Quem fez isso? Segundo esses mestres, foi o Espírito que fez, não foi Deus. Deus deu a lei, deu a matéria-prima, as diretrizes, mas quem fez teu corpo foi você. Mas não é você, alma, a sua consciência. Você é uma fração, uma sementinha. Se você pegar uma árvore, você não pode cortar um galho e fazer uma muda? Então você é assim, um galinho da sua consciência. Ou você não pode pegar também uma semente da árvore e fazer uma mudinha? Você pode ser essa sementinha também. Mas de repente você pode fazer a parceria com outro alguém e ser uma enxertia, não pode? Eu sou o pé de limão, você é a laranjeira. Nós vamos trabalhar juntos e eu te sustento e você produz. Não fica? A gente vê essas parcerias. Então o Espírito é isso. E no Despertar da Consciência exploramos essa temática. Então, Deus é Filho, Jesus é Espírito Jesus é Espírito de Deus, né? Vamos dizer, um fragmentozinho, um deusinho, porque foi ele que disse, sois deuses, lembra? Um filho de Deus, deusinho é. Só que nós somos frações do Cristo. Cristo é uma árvore que nós chamamos a consciência do planeta, o Cristo. Jesus é um pedacinho dele que veio falar dessa consciência. E nós estamos nele. Porque ele disse, não disse? Eu estou em vós. Vós em mim. Eu no Pai, ele em mim. É como se ele falasse, eu sou o galho. O Cristo é a árvore. Deus é a floresta inteira. Deus cosmicamente falando. Você consegue criar um dedo? Mas uma lagartixa cria um rabo novo durante uma semana, você já viu? Já. Nós não fomos, no Espiritismo nós acreditamos que já fomos uma lagartixa. Onde está esse conhecimento? Na nossa consciência. Se souber acessar, por isso que eu fugi do hospital da antessala de cirurgia e fiz a cirurgia na vesícula, porque eu sei fazer. Só não sabia que sabia. Em casa aconteceu um fenômeno, acho que o César é engenheiro elétrico, ele sabe de eletricidade. Eu anoiteci ignorante e amanheci eletricista.
Eu fiz a instalação da minha casa, da minha irmã, do meu irmão, e nunca deu problema em nenhuma das três. E eu não sabia nem colocar uma tomada para funcionar. Como que é isso? Acessando, com certeza algum dia eu já fui. E você não acessa o que você não tem. Ou você acessa uma consciência de um ser que sabe fazer o que você não sabe. Por exemplo, alguém que sabe fazer um bolo, você se interessa pela receita e ele te ensina a fazer. E pode ser assim também. A gente chama de inspiração, você buscar em outro ser. Você busca inspiração no outro que sabe fazer. Buscar em nós chamamos de intuição. Você desarquiva o que você mesmo possui. Quem conhece o menino com 8 aninhos que respondia qualquer pergunta, por mais complexo que fosse, raiz quadrada e etc., de matemática, respondia em 8 segundos? Eu vi o vídeo dele. O Divaldo, que fala do moço. Você sabe quanto é? Não sei, mas pergunta que eu respondo. Quando perguntava, ele acessava a consciência e respondia em 8 segundos. Um grupo de cientistas com calculadoras científicas gastaram 21 segundos para responder o que respondia em 8. Como? É essa consciência. Então você vai acumulando, você entende bem de informática, né? Então você vai acumulando no seu HD. Se você sabe o nome do seu arquivo, a pasta que você foi, fica fácil você dar lá um comando e trazer de volta à tona. Mas se você não sabe como funciona o negócio, você vai ter que pagar para alguém resgatar a informação. Então, no despertar da consciência, a gente tenta aquele que interessa, por isso, buscar isso. Por exemplo, eu era caminhoneiro, mal sabia dirigir. Mas um dia o caminhão deu uma pane, acabou o combustível, eu não sabia nem onde ficava o tanque. E eu fui fazer mecânica. Fiz o curso básico de mecânica para saber, pelo menos, como o caminhão funciona. Depois comprei um computador, um dia um dedo nervoso apertou a tecla delete, eu perdi 10 anos de trabalho. Eu fui fazer montagem e manutenção de computadores para saber como a máquina funciona. Só que um dia quem deu pane foi o meu corpo. Foi desenganado. Eu fui saber como ele funciona para poder consertar o que eu estraguei. Porque eu não acredito que Deus criou doenças. E que somos obrigados a sofrer, a adoecer. Jesus nunca adoeceu. Nunca criou doença. E lembrou que a gente pode fazer o que ele fez e muito mais se nós quisermos. Mas eu acrescento 2 coisas a mais. Se quisermos, se soubermos e se agirmos. Porque querer só, eu quero e terceirizo para você. É moleza. Eu quero, eu sei, eu faço. Vi uma criança na internet. Eu vi uma criança na internet tocando piano no colo da mãe de fralda. Eu acho que era pecado. Quem que explica isso? Né? Se não tivesse a recorrência, né? E eu conheço outra, e ela dá o depoimento por si. Eu tenho depoimento, um loirinho. Ele fala, eu aprendi a tocar piano quando eu estava na barriga da minha mãe. Ela era pianista e tinha o piano na sala. Ela ia tocar piano e ele aprendeu dentro da barriga dela. Vai ver que é esse mesmo. Pode ser esse. É um lourinho, é aquele mesmo. Ele fala, eu aprendi quando estava na barriga da minha mãe. E ela é musicista, ela tinha o piano, ela ia tocar e ele... E aquela coisinha miudinha lá que toca como se fosse um Beethoven aqui, encarnado outra vez. Podemos encerrar? Deixa ela colocar 2 coisinhas. Espera aí, que a mulher vai falar aqui agora. Tipo assim, eu gostaria de colocar uma pergunta e, tipo assim, como que nós, que somos tão pequenininhos, de entendimento, podemos fazer alguma coisa para mudar o que ainda está por vir, para ajudar, porque já está mudando. E também, tipo assim,
como eu tenho uma visão um pouquinho mais aberta sobre os assuntos, mas, como que eu vou dizer? Eu sou reikiana nível 2, então eu tenho um pouco mais de visão de algumas coisas. E quanto ao que eu sinto, como eu mesmo posso continuar me preparando para receber tudo que está ainda por vir, nessas mudanças. Eu creio que você, como reikiana, sabe que tudo está interligado. Se você tocar numa grama, você está mudando a estrutura de uma galáxia. E nós todos sabemos que um vírus pode matar o homem em algumas horas. Um vírus. De acordo com a sua capacidade de virulência, ele pode derrubar um homem em algumas horas. E sabemos também que 90% da massa física não são células humanas. Só 10% do nosso corpo são células humanas. O resto é vírus, ultravírus, bactérias, micróbios, vermes, foram criados para sustentar o corpo, nunca para adoecer. Ou seja, vírus, bactérias, micróbios, vermes nunca criaram doenças. Lá na época de Kardec, 1813, 1818, 1820, mais ou menos, nasceram 3 mestres. Dr. Louis Pasteur, que eu acho que é conhecido, Claude Bernard e Antoine Béchamp. Louis Pasteur foi fazer vacina, foi criar remédios, que era esse povo que criava as doenças, esses pequenininhos. E o Bernard falou, isso não é verdade. O que cria a doença é o ambiente. Se o ambiente está desarmônico, quando você vai aplicar o reiki, você harmoniza o ambiente. Aí esse povo rebela-se contra o fulano que está em desarmonia e coloca fogo na casa dele, que é o que chamamos de enfermidade. E o Antoine Béchamp foi mais longe e falou que quem cria esses elementos agressivos é o próprio fulano que está com eles. Ele via nos pensamentos a criação de seres menores do que os elementos subatômicos. E Leon Denis, em sua obra, fala que num átomo existem parasitas com menos de 1/1000 de milímetro, já com músculos, instrumentos de nutrição, de locomoção, de percepção e com a força e a velocidade de um cavalo a galope, segundo agora Camille Flammarion, já busca sua presa nos abismos de uma gota d'água. Agora imagine isso dentro de um átomo. E Antoine Béchamp fala, esses seres aqui são os causadores da doença. Ou seja, a doença, quem criou foi o próprio indivíduo. E só cura quem criou. Por isso que você pode querer comprar a cura. O reiki vai aliviar, mas não resolve, se a pessoa não mudar. Você prova para ela que ela estava em desequilíbrio e que ela precisa fazer alguma coisa para manter o que você fez. Agora, querer ir lá todo dia ou toda semana receber um reiki não vai dar certo. Então, você coloca a responsabilidade no ombro de quem tem. E se cada um... Porque se um ser tão ínfimo... Vou dar um exemplo prático. Vocês conhecem a tese, a experiência do 10º, ou melhor, do 100º macaco? Um grupo de cientistas japoneses gastaram 37 anos, mais ou menos, para ensinar uma chimpanzé bebê, já que com chimpanzé adultas não estava tendo sucesso, a lavar a batatinha antes de comer e lavar na água salgada, porque o experimento foi dentro de uma ilha isolada. A ilha mais próxima tinha 300 quilômetros de distância. Após esse tempo, a chimpanzé bebê aprendeu e ensinou a mãe. Deveria ser o contrário, mas... E eles foram passando de um para outro, e eles perceberam que no decorrer de uma semana, todos os macacos da ilha, daquela espécie, faziam a mesma coisa. Sem contato direto uns com os outros. Na ilha seguinte, uma semana depois, a 300 quilômetros, todos eles estavam fazendo a mesma coisa. Durante um mês, observaram no mundo inteiro aquela espécie, estavam fazendo a mesma coisa e começou com uma chimpanzé. Então, comece você com o seu reiki, aplique um reiki no planeta que já começa a dar certo. Você pode fazer isso. Então, começa do planeta, aí você vem nos dirigentes de cada país, até chegar
nos páreos que dá certo. Não comece de baixo para cima, comece dos dirigentes e a coisa funciona. Então, cada um fazendo com o instrumento que tem. Porque naquele momento você torna-se uma antena cósmica. Então, alguém vai enviar e você vai distribuir o que você está solicitando pelo seu saber e por aquilo que você quer fazer acontecer para o bem de todos. Então, todos os animais eles tiveram outras vidas? Eu, pelo menos, lembro quando eu era macaco, quando eu fui, que eu achei o máximo a minha experiência de peixe até o gato. Você vê o filme em tempo real, porque está tudo gravado na nossa consciência. A gente chama de registros acásticos. Então, quando eu era peixe, quantas vidas eu levei para se transformar num gatito? Eu sigo. Algum período eu fiz movimento gnóstico, sabe? Eu participava há alguns anos também. Então tem a lei, como é que eu vou falar? Que a gente, uma hora a gente é rocha, outra hora você passa para o animal, para o vegetal, depois para o animal e depois para o ser humano, que é a evolução maior. Isso também é o espiritismo acredita? Acredito que está tudo sintetizado no nosso primeiro livro. Essa aí. Então, você um dia mineral, vegetal, animal, só que tem o elo perdido. Pré-humano, que é o que chamamos de duendes, gnomos, etc. E depois o humano. Depois o anjo, arcanjo, querubim, serafim, até chegar nos cristos e vai. Nós temos que passar de novo para aquela evolução menor, ou nós só vamos subir aqui para frente para se evoluir? Você, como professora, você vai dar aula para professores ou para quem não sabe nada? Então você volta até os alunos. Não entendi. Reino vegetal, você adquiriu o ápice lá no vegetal. A sua sabedoria vai fazer diferença lá no mineral. Você já esteve lá como aluno, agora volta lá e ensina eles como ser vegetal. A hora que você estiver no animal, ensina o vegetal, pode ensinar o mineral também. Como pré-humano, ensina o animal, ensina o vegetal, ensina... E como humano, como Francisco de Assis, ensinava todos eles, porque ele falava com todo esse povo. Então você volta para lecionar o que você aprendeu e vai indo para frente. Se você divide o conhecimento com quem está na retaguarda, quem está na dianteira vai dividindo conhecimentos mais altos com você. Entendeu? Por isso que nós somos humanos a caminho da angelitude, de acordo com o que a gente faz em benefício de todos na natureza. Mas nós passamos já fomos. Já fomos. Vamos voltar de novo. Você volta para lecionar. Como está em uma obra, a mãe de Chico Xavier, você conhece? Maria João de Deus. A segunda obra de Chico chama Cartas de uma Morta. E a morta, eu falei, nunca vi morta tão viva quanto esta, que é a mãe de Chico. Ela fala que seres encarregados de executar os decretos do Altíssimo, isso são Cristos, retornam ao reino mineral, ao reino vegetal, nos quais eles emanam das forças astrais do pensamento deles algo que encarna nesses reinos para acelerar o processo deles. Como se você enviasse um pensamento seu para ajudar uma planta. Ela sabe, lá em Tucumã, onde nós a conhecemos, nós os conhecemos, a Antoninha que entrou num barco. Ela aprendeu a conversar com as orquídeas. E as orquídeas que ela aprendeu a conversar começou a florescer e não parar mais. Florescia 9 vezes por ano. E vocês sabem que a orquídea, quando floresce 1 ou 2 vezes por ano. E a última palestra que fizemos lá, acho que você não estava presente, levaram para o restaurante da Gaúcha uma orquídea que florescia o tempo todo e a da Gaúcha nunca tinha florescido. Eu não sei se era dela ou de uma outra pessoa que levou. 1 mês e meio depois, a orquídea floresceu e nunca mais parou de florescer. E aprendeu com a outra que estava já florescendo. Então nós podemos ajudar.
As tiririca também. Se você souber o remédio que é uma tiririca, você não matava, você cultivava a tiririca. Então, eu sempre achava assim que como é que eu vou te falar assim, as tiririca, as plantações, sabe, que não são tão, quer dizer, todas elas são plantas medicinais, né? Mas eu sempre achava assim, essas plantas taninhas, elas eram um ser inferior, elas tinham que evoluir. E não é. Tiririca cura diabetes, um monte de coisa mais. Então você tem que combinar com os elementais, onde cada um pode ter o seu ambiente. Estabelece um lugar para a tiririca vicejar. Para outro e para outro. Tem muita gente já fazendo isso. Então você é aqui é seu espaço. Leve elas para lá. Senão, se for fazer igual a Antônia, que colocou veneno no quintal para matar e deu câncer em todos os animais. Eu queria aprender com a Aí eu queria saber por que o câncer nos cachorros delas, etc. Falei, o que você fez no seu quintal? Não queria entregar o ouro, mas vou entregando que colocou veneno nas plantas. Então, converse com a tiririca. Dê um fim útil para ela. Como tem uma fazenda, você sempre está vendo a Lucy nas lives, nos estudos, a Lucy Galdino. As serpentes viviam picando as vaquinhas dele, os animais, etc. E o meu avô sabia mandar elas lá para um canto da sua fazenda. E ele me orienta hoje. E pedimos para ela, escolha um lugar da fazenda que tem água, que tem lugar dela sobreviver, cerque, e nós vamos convidá-las. E eu falei, não é só a gente mandar para lá que vai parar de picar, vocês mudam o comportamento, para de dar ureia para as vacas, muda o alimento. E eles mudaram. Vai ver se morderam mais, se picaram mais a criação deles. Nenhuma. E a cada dia eles colocam o despertar na consciência na prática. E aí as coisas estão cada dia florescendo. E às vezes plantava o milho e dava lagarta. Eu falei, deixa 2 ruas lá, fala, essa é de vocês. Os passarinhos. Agora, isso aqui eu preciso para sobrevivência e etc. Se fizer isso com sabedoria, eles não atacam. Eles vão usar o que foi reservado para eles. Sempre ouvi falar que a gente não deve exportar uma flor, que ela tem que terminar o ciclo. Como você explica, então, você arranca mandioca, verdura ou milho, você come elas antes de terminar o ciclo? Você não come mandioca antes do tempo, come. Então ela terminou o ciclo, porque ela foi feita para ter experiência lá e depois evoluir no corpo humano servindo o humano. E assim como qualquer outro. Então, eles ficam felicíssimos quando você interrompe e promove. Agora arranca a mandioca e deixa apodrecer na geladeira. Aí você não está promovendo coisa nenhuma, tem que ter um fim útil. Você interrompe a vida da vaca, você vai trazer a carne para evoluir no seu corpo humano. Então você está acelerando o processo evolutivo. E a vaca é evolução, então também que ela está dando vida. Exato, ela está vindo. Como nós somos, segundo Gibran, Khalil Gibran, nós vamos ser alimentos para outros seres maiores. Nós também somos alimentos para outros seres. Por exemplo, uma galáxia maior, a ciência flagrou isso, come no café da manhã uma galáxia menor. Galáxia. Agora imagina quantas constelações, sistemas solares tem dentro de uma galáxia menor. Imaginou? Ela incorporou inteiro. Você já observou uma ameba? Já. Eu já. Observou direitinho? Tem serezinhas que ela é uma... Parece uma... Não parece gelatina que ela... Mas ela vai escorregando assim como aquela coisita lá, parecendo essa massinha que as crianças brincam. Tem hora que ela cria uma armadilha, incorpora o elemento e ele fica vivo dentro dela trabalhando. E tem hora que ela desintegra e reintegra as partes no corpo dela. Você pode observar que tem as duas situações. Que eu achei que lá é o máximo. O exemplo, a mitocôndria que está dentro das nossas células,
ela foi importada de lá e não morreu. Ela continua do mesmo jeito que ela é trabalhando dentro da nossa célula. E ai de nós se não fosse elas. Você já estudou sobre os mitocôndrios? Uma média de 2.000 no músculo. Mas no músculo do coração, mais de 4.000 cada uma. Que exige mais energia. E ela estava lá brincando de viver, lá no lixo tóxico. E a célula morrendo por falta de saber respirar. Então vamos fazer uma parceria? Você aí, você está em risco, porque alguém falou que você gera enfermidade, vai querer matar você. Se você estiver dentro de mim, eu te protejo e você me ajuda a respirar. Aí fizeram a parceria. A própria ciência fala isso. É uma metáfora, mas não deixa de ser verdade, porque elas existem. E se você estudar suas células, é um monte de serizinhos menores, trabalhando em perfeita sincronia. Sua esposa está presente? Ela não está vendo. Deixa eu pegar no seu pé. Quando dá seu pé. Aqui, ó. Do dedo dele até o tornozelo tem 26 ossinhos que trabalham em perfeita sincronia. Se um deles ficar rebelde, nenhum dos outros funciona em harmonia. O pé dele vai ficar durinho, vai dar luxação, vai fazer isso aqui. São 26 elementos que trabalham em perfeita sincronia, envolvidos pela pele, depois recoberto por músculos, tendões, etc. E trabalham em perfeita sincronia. Agora imagina 207 ossos no corpo. E segundo Kardec, cada um é um espírito, em plano menor, comandado por alguém maior. Por isso que Paulo de Tarso fala que nós somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros, porque parte de mim existe em você, em qualquer um. Todos nós existimos uns nos outros. Tudo bem? Deus nos abençoe a todos e nos faça sempre a sua doce e amorável paz. Espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.